noite. Boa noite para quem tá ao vivo, boa noite, bom dia ou boa tarde para quem tá assistindo em outro horário, né? Vou tomar uma água aqui que hoje tá quente. Como é que vocês estão? Todas bem? Que bom! Bom, a nossa live de hoje é para falar de um tema muito importante e interessante quando a gente fala de relacionamentos, que é a comunicação, né? Eu tô aqui ouvindo uma musiquinha enquanto espero o pessoal que tá entrando, né? E enquanto isso a gente vai falando. Então a ideia é como a gente se comunica e demonstra amor para as pessoas com que a gente ama. E a gente entender que existem formas diferentes de demonstrar esse amor. Então a gente vai conversar sobre algumas formas e algumas maneiras da gente expressar aquilo que a gente sente e também das pessoas, de como elas podem estar expressando o amor delas por nós e muitas vezes a gente não está entendendo e não está vendo. Bom, deixa eu colocar aqui um pause na música. Não sei se está alto para vocês, mas é melhor dar um pause também, senão eu não consigo me concentrar muito. Falar com música para mim, eu consigo ler, estudar, mas falar com música para mim é complicado. Então a live de hoje, o tema da live de hoje, ela foi preparada pensando nesse livro aqui não, né? Mas é desse autor, que é, tá? O autor é o Gary Chapman, que ele fala sobre as 5 linguagens do amor, tá? Esse aqui ele vai falar mais, uma ótica mais de Deus, mas ele tem esses livros sobre, né, no relacionamento principalmente de casais e no relacionamento com pais e filhos. E o que ele traz nessa teoria dele, que eu achei tão interessante e importante para a gente conversar e refletir nesse dia. Então, a primeira coisa que vale a pena a gente pensar é que ele traz que todos nós temos, né, como nós temos uma linguagem para a gente se comunicar, né, então eu estou aqui comunicando com vocês com a língua portuguesa. Da mesma forma que a gente tem essa língua para se comunicar e se expressar verbalmente, existem algumas formas, gestos e cuidados que a gente usa para expressar aquilo que a gente sente pelo outro. E o que é interessante, ele faz justamente a comparação da linguagem do amor, né, com essa linguagem que a gente usa para se expressar verbalmente. Então, eu nasci no Brasil, para mim a minha língua que eu tenho mais afinidade, praticamente a única que eu tenho afinidade, na verdade, é o português, certo? Inclusive o português brasileiro, né? Porque quando eu fui para Portugal, eu vi que o português de Portugal, para mim, eu já tenho um pouco de dificuldade. Então, da mesma forma que eu tenho essa afinidade, né, com a língua portuguesa, eu vou ter dificuldades para conversar e me expressar em outras línguas. Eu posso aprender outras línguas? Posso, né? Posso estudar inglês, posso estudar espanhol, mandarim, japonês, enfim, italiano. Posso, mas aquela língua que ainda continua sendo a minha língua nata vai ser sempre a língua portuguesa, tá? E posso também me manter a vida inteira sabendo só o português. A mesma coisa ele fala sobre essas línguas do amor. Ele fala que, né, são 5 linguagens, ele usa o termo linguagem. Então ele fala que são 5. Uma delas é a nossa língua nata, que é aquela que provavelmente você aprendeu com os seus familiares, né, as pessoas que lhe criaram, sejam pais, avós, né, pais adotivos, biológicos, tios, padrinhos, madrinhas, né, irmãos. Então, provavelmente é essa linguagem que vem do seio da sua família, mas existem outras 4. E dificilmente a gente escuta e conversa sobre essas 4 e a gente acaba pensando que a única forma de se comunicar é essa nossa, que veio da nossa família, da nossa origem, e é a que a gente conhece desde criança, desde pequeno, né? E aí a gente acha que é óbvio que as pessoas entendam que a gente tem essa necessidade, né? Então, quais são essas línguas, né? A primeira linguagem, né, vamos falar, é as palavras de afirmação,
que são elogios, né? A gente engrandecer a outra pessoa, a gente falar eu te amo, se expressar verbalmente, a expressão verbal. A segunda é o tempo de qualidade. O que significa isso? A gente separar o nosso tempo para estar com aquela pessoa, né? Fazer uma atividade, conversar, fazer alguma coisa juntos que ambos gostam e que vão estar felizes fazendo juntos. E às vezes até uma coisa simples, tá? Às vezes, tô indo com você na padaria porque quero passar esse tempo com você. Terceiro, presentes, né? Então, a dádiva de dar alguma coisa física mesmo, né? Que a gente consegue pegar e sentir. A quarta, atos de serviço, que são atitudes que a gente faz pelo outro, né? Então, a gente ajuda fisicamente, né? Emocionalmente, etc. São algumas atitudes que fazem com que o outro se sinta amado e que a gente expressa o nosso amor. E a quinta, o toque físico, carinho, beijo, abraço, tá? Então, a primeira coisa que é importante a gente pensar quando fala em amor, que eu quero trazer pra gente discutir hoje com vocês, é que o amor é uma necessidade profunda do ser humano. Né? Muitas vezes a gente fala, não quero amor, tô fugindo do amor, né? Mas a gente tem essa necessidade de ser amado. Poucas pessoas conseguem viver isoladas da humanidade, de todo mundo, e viver bem, né? Viver feliz. Então, é uma necessidade praticamente intrínseca ao ser humano. Mas o que é esse amor que eu estou conversando com vocês? Pode ser o amor romântico, né? Dos relacionamentos amorosos entre namorados, entre casais. Mas pode também ser o amor de uma família, o amor dos amigos, né? Então, aqui quando a gente fala de 5 linguagens do amor, a gente não está falando só de relacionamento conjugal ou relacionamento entre namorados, tá bom? Só num relacionamento romântico. A gente está falando de qualquer tipo de relacionamento que envolva pessoas com que você ama. Né? Então, o amor está aí presente, né? Então, tanto com os pais, com os irmãos, com os avós, está presente com os amigos, né? Então, tem um grupo grande aí que a gente pode discutir e aplicar essa teoria. E aqui vale a gente lembrar também, que eu até fiz um post sobre isso esses dias, falando que não é o amor que sustenta o relacionamento, é a forma de se relacionar que sustenta o amor. Então, a gente tem muito amor pela outra pessoa, a gente dá o amor da forma como que a gente entende que tem que dar, mas só esse dar o amor não é suficiente, a gente tem que encontrar um jeito de haver afinidade, né? Haver reciprocidade, haver cumplicidade, intimidade. Intimidade aqui não no sentido físico, né? Que também é importante, falando de um relacionamento amoroso, mas de uma intimidade emocional, né? De entender, ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Criar vínculos e conexões. Então, essa forma de se relacionar é que vai trazer isso e que vai sustentar o amor, senão isso acaba, né? Então, a linguagem do amor é uma maneira, né, da gente pensar como a gente pode melhorar as nossas formas de se relacionar com as pessoas com quais a gente ama. E aí, né, por que eu trouxe essa teoria? 2 questões. Muitas vezes a gente ama muito uma outra pessoa e essa pessoa não consegue ver e não entender que a gente ama, porque a nossa forma de expressar não é a forma dela. E existe também o outro lado, da outra pessoa que nos ama e a gente não consegue entender isso porque a forma dela de expressar esse amor não é a forma com a qual a gente está acostumado, né? Então, é a mesma coisa, né, que eu falei da língua portuguesa. Então, me colocarem para conversar com uma pessoa falando em japonês, ela pode estar falando que me ama, mas eu não consigo entender. Então, o problema não é o sentimento dela, é a forma com qual ela está se expressando que eu não estou conseguindo entender, que não está me tocando. É a mesma coisa quando a gente fala da linguagem do amor. Se você tem uma linguagem inata e a pessoa com que você está convivendo aqui, pensando, né, tem um outro tipo de linguagem, provavelmente vocês vão ter dificuldade de se comunicar se você ficar se comunicando só na sua língua e ela só na língua dela. Vocês não vão entender, isso é amor, tá? Então, por isso que eu trouxe pra gente conversar, a gente pensar as nossas relações a partir dessa ótica, tá?
e começar a entender melhor as pessoas que estão à nossa volta também, né? E o quanto que a gente é amado por outras pessoas. Às vezes a gente escuta muito, né? Eu vou explicar cada uma das linguagens do amor com calma, né? Estou mais introduzindo o tema e justificando, né? Explicando a importância dele. E é muito comum a gente escutar, tal pessoa fez isso e por isso ela não me ama, né? Ou ela deixou de fazer isso e por isso ela não me ama, né? Meu pai nunca falou que me ama, então ele não me ama. Né? E a gente tem que olhar as outras 4 linguagens, né? Como é que estão as outras 4 linguagens? Às vezes uma pessoa ela tem muita dificuldade com uma linguagem e para ela transpassar aquela barreira é muito difícil, né? Então a gente tem que ver as outras, né? O que a gente pode ver, às vezes numa relação entre conjugal, né? Conjugal, entre namorados, né? Você começa a perceber que a forma que a outra pessoa tem de expressar amor para você, às vezes não ajuda, não é suficiente, né? Então, você também consegue conversar com essa outra pessoa, explicar quais são as suas necessidades, o que você precisa, o que você gosta, tá? Então, vamos lá. E aí, gente, que eu comentei com vocês sobre as dificuldades, né? Tem pessoas que têm muitas dificuldades com algumas dessas linguagens. A gente pensar na nossa sociedade hoje, né? E que é uma sociedade machista e que alguns anos atrás ela era ainda muito machista, a gente pensar no comportamento dos homens mais velhos, aí com mais de 50 anos, eles têm muita dificuldade de usar a linguagem verbal, né, das palavras de afirmação, muita dificuldade de toque físico. Né? Então, abraço, beijo, andar de mão dada, dizer eu te amo. E isso tanto em relações com parceiros como em relações de pais e filhos. Por quê? Porque é aquela coisa, o homem não pode demonstrar emoção, não pode demonstrar sentimento, né? Tinha todo aquele conjunto de valores machistas, né? E você tem que ser homem e contra tudo isso. E aí isso ainda está enraizado nessas pessoas, né? Então elas acabam tendo essa dificuldade de entender como usar essas expressões, né? Tá bom? Então a gente também precisa olhar um pouquinho o lado do outro. Então vamos com a primeira linguagem do amor que eu trouxe para a gente conversar, que são as palavras de afirmação. As palavras de afirmação, elas são justamente a questão do elogio, né? O que a pessoa faz, né? Quem a pessoa é primeiro, né? Nossa, como você é legal, eu gosto de estar com você, eu amo você. Então, a gente enaltecer quem a pessoa é. Você é muito inteligente, né? Você é o must. Meu namorado às vezes fala isso pra mim, o Ale. Você é o must, né? São palavras de afirmação. Você dizer o quanto você aprecia aquela pessoa através de palavras verbais, tá? E você também pode fazer isso enaltecendo algumas coisas que ela faz. Mas a gente tem que tomar cuidado com a questão do enaltecer o que ela faz e isso se tornar prioridade em detrimento de quem ela é, né? Então a gente precisa, é importante, né? Quem tem essa linguagem, né? E sente necessidade de receber essa linguagem, é uma pessoa que é importante a gente lembrar, né? Que senão a pessoa começa a entender que a importância dela tá no que ela faz, né? Na comida gostosa que ela faz, né? Como ela decorou a casa, no presente que ela te deu, e você nunca elogia quem ela é. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Pra gente elogiar a primeira pessoa e é óbvio sem ser grato às coisas que ela faz pela gente também, tá? Mas não só enaltecer aquilo que ela faz e esquecer de quem ela é. Importante a gente sempre olhar para quem a pessoa é, né? Então ser grato. E muitas vezes também o encorajamento verbal. Então a gente tem essa questão, elogiar a pessoa, ser grato pelo que ela faz e expressar isso verbalmente, gratidão, nossa, é muito importante isso que você fez pra mim, obrigada, vai me ajudar muito, né? E encorajar verbalmente também, nossa, você é muito inteligente, você vai conseguir, vai dar certo, faça, né?
aquela pessoa que está sempre encorajando e levando os outros para frente. Tem gente que usa as palavras para destruir, né? Tem um versículo que fala o poder a língua tem poder tanto da morte quanto da vida, né? Então a gente tá sempre semeando coisas boas, né? Que a gente tá falando de uma linguagem do amor, né? Então vamos semear amor com a nossa língua. É essa a ideia. Então encorajar também a pessoa, também é uma forma de expressar amor e demonstrar aquele sentimento que você tem por ela. Deixa eu tomar uma água. Uma coisa que é muito válida também a gente pensar, que também envolve a forma como a gente fala, né? Você falar, nossa, eu te amo, né? É uma coisa, te amo bastante, tô muito contente de você estar aqui, né? Que nem eu hoje tô contente aqui com a minha live com vocês, né? Então, é uma forma de expressar, que tá demonstrando isso, né? Você tá sorrindo, você tá feliz, seu corpo tá dizendo. Agora, uma pessoa que fala assim, ah, tá, lógico que eu te amo, né? Que pergunta idiota. Você não resolveu, né? O problema. O que você falou acabou soando ao contrário, né? Que aquela pessoa é um problema, que aquela pessoa te dá angústia, te dá mal-estar, te traz desconforto, né? As necessidades dela trazem desconforto. Então é importante a gente pensar também na tonalidade, de como a gente fala, né? E ser sincero com aquilo, com o nosso coração, né? Não estou dizendo que uma pessoa que fala assim realmente não ama. Mas às vezes é o que eu falei, aquela pessoa tem tanta dificuldade com a expressão verbal, com essa linguagem do amor, que pra ela, na hora de se expressar, ela acaba dando com um burro na água, né? Como a gente fala aqui na minha região, que é, né, você meter os pés pelas mãos. Então é interessante a gente pensar sobre isso também, né? Calor, gente. A gente saber como expressar, como falar, como usar essas palavras, tá? Ter uma comunicação assertiva, educada e realmente que transmita aquele sentimento, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, relembrando, né, as palavras de afirmação. Elogios à pessoa, ser grato ao que ela faz, expressar isso verbalmente, né? E palavras de encorajamento. A segunda linguagem do amor que eu trouxe é o tempo de qualidade. Qual é a lógica de uma pessoa que tem essa linguagem do amor? É que o tempo de qualidade está relacionado com intimidade, né? Então, o fato de você centrar a atenção a outra pessoa é a demonstração de carinho que ela precisa e de afeto, tá? Então, essa pessoa, na verdade, o que ela quer? Ela quer passar tempo junto com outra pessoa. Então, é aquela pessoa que vai ter as demandas do tipo, ah, mas eu quero ver você no fim de semana, ah, mas eu quero passar tal data comemorativa com você, né? Para ela, tudo isso é muito importante, né? Porque justamente esse tempo de qualidade, para ela, é fundamental, né? É como ela se sente amada. Então, não adianta você encher de presente e não ter um tempo com essa pessoa, né? Um tempo só dela. Também não adianta você falar, vamos conversar e liga a televisão, né? Eu sou uma pessoa, eu consigo falar muito do tempo de qualidade porque a minha linguagem principal é tempo de qualidade. Então, as vezes que eu tenho atrito com as pessoas é por falta de tempo de qualidade. É quando eu sinto que, né? Então, conversar comigo, falando no telefone, falando na televisão, assistindo televisão, gente, me magoa mesmo, né? Então, eu realmente gosto, né? Aquela coisa, vamos sentar, olhar um no olho do outro, né? Ficar junto, mesmo que seja sem falar nada, não ter o que fazer, né? Não é ter uma atividade, encher o tempo com a outra pessoa, é estar junto, né? É estar com aquela pessoa, é aquele momento, né? Então é justamente passar o tempo, que é um tempo que é exclusivo dos dois, em que um dê atenção total para o outro. Uma forma de fazer isso também é compartilhar
compartilhar também. É nesses momentos que a gente consegue compartilhar as nossas experiências, os nossos sonhos, as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos desejos, né? E também é quando a gente consegue se colocar e ouvir o que o outro tem a dizer. Saber ouvir o que o outro tem a dizer também é muito importante para quem quer trabalhar com essa linguagem. Tá bom? Vamos para a próxima linguagem do amor. São os presentes, né? Presentes é uma coisa que a gente tem muito hábito de fazer, né? Em datas comemorativas, principalmente. Natal, aniversário. Dia das Mães, Dia dos Pais, né? A gente tem muito esse hábito de trocar presentes. Ele tem um símbolo muito grande na nossa sociedade, né? Mas o que significa, de uma forma geral? Que a pessoa foi lembrada, que em algum momento aquela pessoa que está ofertando presente tirou um tempo dela para analisar uma coisa que a outra iria gostar. Né? Tem todo um gesto de pensar no presente, de analisar, né? Do que o outro quer, do que o outro gosta, né? E aí a pessoa se sente importante a partir disso. É importante lembrar que a pessoa que tem a linguagem do amor de presente não precisa ser um presente caro. Né? Ela é aquela pessoa, né? Você foi na padaria, aí viu que na padaria estava acabando de sair um doce que o outro gosta muito, né? Fresquinho. Aí você chega em casa e fala, lembrei de você, né? Aquele doce lá que você pagou R$2. A outra pessoa, ela já aquilo alegra o coração dela, né? Porque a linguagem dela é justamente dar presentes. Então, é muito importante isso, né? A gente entender como cada pessoa e as pessoas com que a gente se relaciona, o que elas gostam, o que é importante para elas. É óbvio que também, né, gente? Se você tem uma condição financeira boa, estável, ganha bem, né, não vai comprar um presente de R$1,99, que aí acaba mostrando, né, de uma certa forma que a pessoa não tem muito valor. Mas se você não tem condições financeiras, sabe? Aquela florzinha que você tirou do jardim, é feio, né? Falar que tirou do jardim dos outros. Né? Mas assim, a florzinha roubada, que era muito comum antigamente, né? A outra pessoa já fica feliz, né? De que ela foi lembrada, que no meio do caminho você lembrou dela e trouxe alguma coisa pra ela pra deixar ela feliz, entende? Então, não tô incentivando ninguém a roubar a flor de vizinho, tá? Foi um exemplo que veio na minha mente, mas depois eu pensei, tem que tomar cuidado com o que eu tô falando, né? Mas é mais para exemplificar, que às vezes é uma coisa muito simples, mas que para uma pessoa que tem essa linguagem do amor, é um símbolo muito grande, tem um símbolo muito forte. Para quem não tem essa linguagem, aquilo pode ser simplesmente insignificante, né? Eu tenho uma amiga que fazia acho que 3 ou 4 anos que ela estava namorando. E ela veio conversar um dia comigo. Noemi, faz acho que 4 anos que a gente tá junto, ele nunca me deu uma flor. Aí, né, eu comentei com ela, né, a gente conversou um pouquinho, né, falei se ela, então pra ela expressar, mas é óbvio que eu quero uma flor, toda mulher quer uma flor. Falei, não, você quer uma flor, né, você quer ganhar flor. E então, expresse isso pra ele, pra você é muito óbvio, pra ele, provavelmente, ele não tem a linguagem do amor de dar presentes, e talvez esse olhar da importância do simbólico, né? Porque tem gente que tem a linguagem do amor de dar presentes, mas é presentes úteis, né? Então é aquela coisa, tá sempre dando aquilo que acha que você precisa, uma flor que dentro de uma racionalidade ela não tem uma utilidade. Não estou concordando com essa linha de pensamento, tá? Só tô dizendo que existe essa linha de pensamento. Eu adoro flor. Mas, de repente, a pessoa não faz sentido nenhum comprar uma flor para outra pessoa, né? Agora, alguém que pensa muito no símbolo, né? No dar pelo dar, sem se preocupar com só para alegrar o coração da outra pessoa, né? Isso tem um peso grande. E aí, no fim, ela foi conversar com ele e ele começou a dar flor para ela, né? Para ela era importante. Mas é aquilo, ela falou assim, Noemi, mas é óbvio. Eu falei, mas é óbvio para você, né? Para outras pessoas pode ser que não seja. Gente, e a gente tem muito problema de comunicação com isso, né?
o meu marido faz uns 5, 6 anos que não diz que me ama, né? É óbvio que eu quero ouvir, né? Mas para ele, que aquilo não é a linguagem dele, às vezes não tá sendo óbvio. E aí a gente associa, se ele não está dizendo, se ele não tá me dando flor, se ele não tá fazendo isso que para mim é óbvio que uma pessoa que ama faz, ele não me ama. Só que aí tem um outro lado da moeda, né? Porque se a sua linguagem é receber flor, e você tá dando flor para uma pessoa que acha que flor não tem utilidade, ele não tá entendendo que você o ama. Da mesma forma que provavelmente ele tá fazendo outras coisas por você, né? Tá passando tempo de qualidade ou tentando, né? Tá fazendo atividades, tudo que você precisa, vai lá, nossa, queimou a luz da minha casa. Daqui a pouco, dá 5 minutos, ele tá aí batendo na sua casa para trocar a lâmpada. Precisa consertar a pia. Daqui a pouco ele tá ali. Ele chega na sua casa e fala, nossa, vamos pintar essa parede, que essa parede tá... É a forma dele de expressar, mas você não tá entendendo, né? E da mesma forma que você não tá entendendo, ele não tá entendendo que a sua forma é a flor. É ganhar a flor, é o presente, né? Então, a gente acaba tendo um problema aí de comunicação. E é até engraçado que eu tô citando esse exemplo, olha como é que são as coisas, gente. Faz 2 anos que eu estou com o Alley, que eu me lembro, ele não me deu flor nenhuma vez, e pra mim, tá tudo bem, eu lembrei agora, porque presente não é a minha linguagem do amor, e eu gosto de flor, falei pra vocês, eu gosto, eu vou lá e compro e tá tudo certo, a flor que eu quero, que eu gosto e pronto, né? Mas ele não passar uma data importante comigo me magoa, então que pra outra pessoa isso daí, é só uma data, é só um dia, né? Não faz diferença. Então a gente vê que as pessoas elas entendem as maneiras, né? Tem coisas que são diferentes para elas. Até me empolguei aqui, saí um pouco dos presentes, continuei explicando outras coisas, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Ainda para finalizar a parte de presentes, tem muita gente que tem dificuldade de comprar presente para outras pessoas. Eu acho que quem tem a linguagem do amor do presente, eu acho que uma das coisas que pega é justamente isso, né? É quando o presente de fato encontra alguma coisa que ele gosta. E aí você fala, o outro tá me vendo, ele tá me entendendo, ele me conhece, né? Tem muita gente que tem dificuldade. Aí quem tem dificuldade de comprar presente, eu às vezes tenho também. É importante a gente observar o que é importante para outra pessoa, né? O que ela gosta, o que ela não gosta. E também observar se o outro está se mostrando, né? Porque às vezes a pessoa está se mostrando uma coisa e, na verdade, ela não é isso que ela gosta, não é isso que ela quer, né? Então, também a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Dos dois lados. Às vezes a gente é da linguagem do amor do presente, e a gente fala, mas ninguém acerta o presente. Eu falei, mas também o que você tem comunicado para as pessoas sobre o que você gosta? Que imagem sua você tem passado para as pessoas? Você tem aceitado tudo que os outros te oferecem porque você tem medo, né? De dizer o que você gosta, o que você quer, as pessoas estão criando uma imagem de você. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E por outro lado, né? Se você também nunca acerta o presente de ninguém, gente, começa a prestar atenção, né? De ninguém se acerta. Tem uma pessoa ou outra que às vezes é um pouco mais difícil, mas de ninguém é muita gente, tá? Então observa se você tem olhado para as pessoas que você ama. Se você tem observado as coisas que ela gosta, as coisas que as fazem feliz, tá bom? A próxima linguagem do amor que eu trouxe pra gente conversar são os atos de serviço. Os atos de serviço, na verdade, são atividades, né? Então, geralmente, você lembra que eu falei, né, dos homens mais velhos, né? Nossos pais, aí, pais, eu tô falando dos progenitores masculinos, né? Não o conjunto de mãe e pai, que vieram, né? Foram educados numa sociedade muito machista. Olá, Olíria! Bem-vinda, tudo bem? Esse tema eu acho que eu ouvi uma vez numa live sua, assim, meio por cima, sobre as linguagens do amor que a gente tá conversando.
E aqui eu tô falando agora sobre a linguagem do ato de serviço, né? Que é a gente se propor a fazer alguma atividade por alguém. É aquela pessoa que tá lá, né? Que é a pessoa que tem essa linguagem e que recebe essa linguagem também, né? Ela é aquela pessoa que tá, sabe, o pau pra toda obra, né? Que a gente fala aqui. Nossa, se eu precisar de alguém pra... Ah, tô mudando de casa, preciso de alguém pra me ajudar com a mudança, você liga. Nossa, fiquei doente, preciso de alguém pra me levar no hospital. Essa pessoa tá lá, né? Aquela pessoa que tá lá sempre disponível pra te ajudar, né? Essa pessoa provavelmente tem a linguagem do amor do serviço, né? Que tá sempre se dispondo a fazer algo por alguém. E aí no começo da live eu até falei, né, dos homens mais velhos que cresceram numa sociedade ainda mais machistas do que a nossa, que tem dificuldade de expressar e de uma certa forma foram ensinados a suprir necessidades. Muitos deles, prestem atenção, os pais, os avós de vocês, muitos deles têm a linguagem do serviço. É aquela pessoa que você pode pedir alguma coisa que está disponível. Boa noite, Alíria. Obrigada, viu? Tudo ótimo. Muito bom. Então, é uma pessoa que tá lá, né? Que você pode contar sempre que precisa. E muitas vezes, quando a gente tem uma linguagem muito diferente dessa pessoa, a gente vê que ela é prestativa, que ela tá sempre à disposição, mas a gente não entende isso como uma linguagem do amor. A gente fica esperando ela dizer eu te amo. A gente fica esperando essa pessoa dar um abraço, né? E às vezes a pessoa ela tem, como eu falei para vocês, toda uma resistência. Foi ensinada e educada a não demonstrar afeto, né? E isso, a única forma que foi permitido desde a infância foi trabalhando, foi fazendo serviços, né? Então percebam que é muito comum aí nos nossos avós, nos nossos pais, essa linguagem, né? Justamente por causa dessa construção social que nós tínhamos, né? Que a gente ainda tem, mas um pouco mais leve hoje. E aí a gente tem também a última para falar. Boa noite, Paula, tudo bem? Bem-vinda. Beijo para vocês duas, né, Paula? Olíria e para Paula, que acabaram de chegar. A gente tem também a linguagem que é do toque físico, que aí é do carinho, é do cafuné, a do beijo, é do abraço, o de andar de mãos dadas, né? Então a gente também tem essa linguagem do amor. E tem gente que, né? Eu lembrei de você, Olívia, por causa disso. Agora eu lembrei já o contexto que eu falei pra você, né? A gente teve uma conversa sobre isso. Ai, que vontade de te dar um abraço, né? Acabei de te conhecer. E aí a gente mesmo falou como a gente se identifica com o toque físico como uma linguagem do amor, né? Ficou muito claro isso, né? Então, de como, né, esse toque ele é importante para algumas pessoas. E outras já tem mais resistência e, inclusive, para algumas pessoas o toque físico pode ser até, às vezes, uma invasão de limites, né? Às vezes é uma pessoa que teve problemas com toque físico na infância e aí a gente também tem que tomar cuidado e respeitar esse limite, né? Então é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? Todo mundo gosta de abraço e de beijo, né? Eu sou beijoqueira, sou abraçadeira, né? É difícil, né, entender às vezes isso. A minha irmã, ela não gosta muito. Então quando a gente era adolescente, a gente tem uma diferença de idade muito pequena, 1 ano e meio, e a gente sempre teve os mesmos círculos de amigos na escola, né? Porque eu estudava numa série, ela já estudava na série seguinte. E a gente tinha o mesmo círculo de amigos, que todo mundo da mesma idade, né? O mesmo grupo. Aí às vezes a gente chegava numa festa, em algum lugar assim, aí ela virava pra mim, você não vai beijar todo mundo, né? Que se você começar a beijar todo mundo, vai ficar todo mundo me olhando com aquela cara, você não vai beijar? Faz assim um oi. Fala, que eu gosto de beijar. Eu beijo todo mundo, abraço todo mundo. E agora com a quarentena tá difícil, né? Porque eu vejo as pessoas da vontade, ai, que saudade. Mas as pessoas são diferentes, né? E assim, significa que ela não gosta daquelas pessoas, que ela não gostaria de estar lá? Não, senão ela não estaria, né? Não teria ido no evento, né? Gosta de estar com as pessoas, mas é outro rolê com o toque físico dela, né? Que é diferente do meu. Então, a gente também
entender, né, como isso ele é diferente mesmo de pessoa para pessoa, né? A Olivia colocou aqui que foi difícil para ela ficar a quarentena sem abraçar, todo mundo beijar, Olivia. É difícil, né? Eu tô trabalhando em home office, mas de vez em quando eu tenho que ir à faculdade, né? Aí, às vezes, eu encontro lá bastante gente que faz tempo que eu não vejo. Nossa, dá vontade. Ai, que saudade, né? Tem muita gente que eu não vejo mesmo, né? Que agora a gente não marca de se encontrar, nada, né? Então, mas a hora que a gente encontra, esses dias eu encontrei alguém no supermercado. Nossa, dá vontade de ir, né? Ai, que saudade, né? E é isso, né? Para outras pessoas, isso não tem tanta importância, o toque físico. Então, a gente tem que olhar sempre pra gente, né? A gente, então, entra aí o toque físico, né? Os carinhos, os abraços, os cafunés, né? Às vezes é um toque em especial que a pessoa gosta. Prestem atenção nisso, né? Tem gente que gosta de uma coisinha aqui na orelha, né? Tem gente que gosta daqui na sobrancelha, né? Às vezes é um toquezinho que você faz a pessoa ficar toda derretidinha, né? Então, toque, abraço, beijo, o andar de mãos dadas, né? E, inclusive, a relação sexual, né? Para muita gente isso é uma forma de expressar amor. Então, tomar bastante cuidado com isso, né? E cuidado também, que eu falei para vocês, da gente entender o outro e o quanto isso pro outro ele tem facilidade, né? Às vezes é uma pessoa que foi privada disso na infância e a família achava, via o toque físico de uma forma pejorativa e até hoje a pessoa ainda se sente um pouco retraída com isso. Então, a gente também tem que tomar cuidado para respeitar o espaço do outro e não achar que porque eu gosto de abraçar, todo mundo gosta, eu abraço e de repente a pessoa se sente ofendida, né? Então, a ideia da nossa live é justamente essa, a gente entender que existem linguagens diferentes, né? E a gente expressar a nossa e entender ou perguntar a do outro, né? Como é que o outro se sente confortável, né? A gente vai percebendo conforme a gente vai conhecendo, né? A Olíria mesmo, que eu falei, a gente se conheceu pela internet, num curso que a gente estava fazendo, e nunca nos conhecemos pessoalmente e a gente já pegou, né? Que o toque físico é muito importante, né? Então, é válido, né? A gente, conforme a gente vai conhecendo a pessoa, a gente vai vendo as coisas que são aceitas ou não para ela e a gente entender que às vezes uma coisa para outra pessoa não é aceitável, ela não gosta, etc. Não significa que ela está rejeitando o nosso amor, né? Isso é muito importante a gente entender. Eu lembro quando a minha avó era viva e, nossa, o filho da minha prima era pequenininho, gente, hoje ele deve estar com uns 25 anos, né? Pra vocês terem uma ideia de quantos anos faz isso. E ele era uma criança que não gostava de beijar e de abraçar. E ela falava, ele não gosta de mim, porque ele não vem me abraçar e me beijar. Aí minha prima ficava toda, né, chateada, né? Explicava, não, vó, ele não gosta de abraçar e beijar ninguém, entendeu? Ele não beija, ele não me abraça, né? Mas ela se sentia sentida com aquilo, né? Porque a linguagem dela provavelmente era o toque físico. E aí vem o bisnetinho e não dá bola nenhuma pra ela, né? Não nesse sentido, com esse toque. Então a gente tem que entender também que porque o outro não dá isso, não significa que ele não nos ama. Né? O exemplo que eu citei da minha amiga com o namorado que não dava flores pra ela. A partir do momento que ela comunicou e ela falou, olha, eu gosto de flor, pra mim é importante, ele começou a dar lá, uma vez por mês ele dava uma flor pra ela. Cada 15 dias comprava um vaso de flor, um buquê, porque ela ficava feliz. E até então ele nunca tinha pensado que aquilo a deixaria feliz, né? Então, relacionamento, gente, a gente tende a pensar que é tudo muito óbvio, né? A gente fala, porque é assim, mas é assim na sua casa, na sua família de origem, né? E aí a gente acaba tendo essas dificuldades, porque não é óbvio para o outro, né? Por isso que eu trouxe essa live pra gente conversar. Então, é importante a gente pensar também que a gente tem uma rotina, né? A gente é ser humano de rotina, então a gente se acostuma com a nossa linguagem.
Então, a nossa forma de expressar acaba sendo a linguagem que a gente tem, a nossa forma de entender, e a gente acaba expressando sempre a linguagem da mesma maneira. E quando a gente conhece alguém novo, né, e essa pessoa é importante para nós, né, seja um amigo, um relacionamento amoroso, né, dentro de uma família também, mas dentro de uma família a gente já conhece faz anos, né, então, e provavelmente dentro da família tem algumas, as pessoas já se conhecem mais ou menos em relação a isso, apesar de ainda ter dificuldades. É importante a gente sair um pouco da rotina e olhar, né, como a pessoa reage com cada uma dessas linguagens, né, pra gente ver aquela que ela vai se sentir mais amada, aquela que de fato vai expressar para ela aquilo que você tá querendo dizer. É que eu falei para vocês, eu conversando com uma pessoa que fala em japonês, ela vai falar qualquer coisa que eu não vou entender, né? Eu preciso de alguém falando em português comigo, né? Então, muitas pessoas, elas precisam de alguém que fale com toque físico, outras pessoas precisam de alguém que fale com presentes, outras pessoas precisam de alguém que fale com tempo, né, de qualidade, outras precisam de alguém que fale verbalmente, né? E cada uma isso vai ter pesos diferentes. Então, é importante a gente começar a passar, né, as 5 linguagens para ver aquela que o outro mais se adequa, né, se adapta. Né? E conhecer também o outro, né? Então, é importante, primeiro, a gente conhecer a nossa linguagem e a gente saber expressar isso. Se a gente está numa relação e a gente vê que a pessoa não dá isso, né? Então, eu falei pra vocês, principalmente se a gente estiver falando de um relacionamento amoroso e ou um relacionamento de amizade, porque muitas vezes a gente sai dessa relação e fala, mas a pessoa também não me amava, ela nunca disse que me ama e também não me amava. E aí você termina uma relação por um motivo que não é real, né? Porque às vezes a pessoa te ama, ela não sabe dizer que ela te ama com palavras, né, verbais. Então, se é para uma relação não dar certo, que seja por motivos, né, concretos, né? Então, eu preciso que você fale que me ame, e aí entra, né, por que você não consegue dizer e entender? A linguagem dele é outra, né? De repente você pode olhar e falar, nossa, mas eu preciso disso. E aí, de repente, a relação não dá certo. Mas que seja, né, não sai falando, a pessoa não me ama. Mas a gente fala, eu fiquei tanto tempo com uma pessoa e ela não me amava. Gente, isso é muito triste, né? Triste até pra gente, né? E de repente não, a gente se amava, mas a gente não conseguiu encontrar uma forma de criar esse vínculo e estreitar esse vínculo, né? Então, vamos tirar essa coisa, né? E eu escuto muito isso, né? Tal pessoa fez isso pra mim, então não me ama. Tirem, desvinculem essa conclusão do então não me ama, pelo menos nesse momento, né? Então não me ama, né? Porque muitas vezes a pessoa ama, mas ela não sabe expressar da maneira que você precisa, né? Então, primeira coisa, qual é a sua linguagem? O que você precisa? Como você se sente amado? Né? Aquela coisa que deixa o seu coraçãozinho quente, que quando a pessoa faz, você se derrete, né? Gosta de mim, né? Não tem isso. Então, qual é a sua linguagem? Né? Se conheça e entenda quais são as outras formas que existe, né? E aí também tente desenvolver essas outras linguagens, né? É o que eu falei para vocês no começo. Eu nasci no Brasil e minha língua nata é a língua portuguesa, mas eu posso aprender a falar inglês, espanhol. Vou ter dificuldade, algumas pessoas têm mais facilidade em serem poliglotas, outras têm mais dificuldade, mas a gente pode tentar a desenvolver essas habilidades, pelo menos tentar, né? Óbvio, algumas pessoas têm muito mais facilidades, destrincham isso muito mais rápido, outras têm mais dificuldades, mas a gente pode, né, desenvolver, né, começar a trabalhar algumas coisas. E se é algumas que a gente tem alguma coisa muito dura, né? Porque às vezes a gente consegue até ir fazendo, mas falar, não é a forma como eu me sinto dizendo eu te amo. Né? Porque pensando até na língua, né, que não é a minha linguagem de amor, mas ouvir eu te amo na língua portuguesa e ouvir um je t'aime, gente, não sei, que eu não sou muito boa, em francês, pra mim, o eu te amo, ele tem um impacto muito maior, né? E eu falar é a mesma coisa, falar I love you, pra mim parece que
a ligação emocional que eu tenho com a palavra, ela é diferente, né? Então, a mesma coisa, às vezes a gente tem a linguagem da expressão verbal e a outra pessoa tem a linguagem dos serviços e a gente começa a fazer algumas coisas por ela, né? Mas você fala, não, mas eu vou dizer eu te amo dizendo eu te amo, né? Eu preciso disso. Eu tô dizendo do jeito que ela fala, agora eu vou dizer do jeito que eu falo pra eu sentir que eu disse, né? Então a gente também tem essas questões, né? Pode continuar se expressando da sua maneira, da maneira que você sente que você tá dando mais. Mas também é importante entender qual é a necessidade do outro e como você pode expressar de uma maneira que ele vai conseguir entender aquilo melhor, introjetar melhor, tá? Então observa também como o outro expressa as suas formas de amor, né? Então se é por serviço, se é por toque físico, se é por tempo, se é por expressão verbal, se é por presente. Qual a forma que o outro tem de se comunicar? Isso vai dizer muito sobre ele, né? Geralmente a forma que a gente tem de se comunicar é a forma que a gente tem de receber, né? Que a gente se sente amado. Algumas pessoas isso muda, mas a maioria é a mesma língua, né? Que a gente fala e que a gente escuta, na linguagem do amor. Então observe como que ele expressa isso, né? Em relação às outras pessoas, as pessoas que são importantes para ele. Você vai começar a ver que existem muitas formas aí que às vezes a gente não percebe, né? Eu falei no começo da live, aquela pessoa que tá sempre pronta para te ajudar. É o jeito dela de tá te dizendo eu te amo, né? E não adianta, né? Muitas vezes a gente ficar discutindo e querendo mudar o outro. Principalmente se for pessoas, né? Nossos avós, por exemplo, né? Já tem o jeitinho deles, né? Então é importante a gente comunicar ao outro. Ah, mas eu queria que você falasse que você me ama. Faz um pedido, meio assim, sabe? Meio manhoso. E aí vem a reação. Muitas vezes ele vai conseguir falar, nossa, mas eu amo você, filho. No último não é óbvio, né? Às vezes ele vem de uma criação que não vai conseguir dizer, mas você vai perceber isso de alguma outra forma, né? Então a gente também tem que entender as limitações do outro com as formas de expressar esse amor. Então observa também como essa pessoa reage às 5 formas, né? Faça as formas do amor com uma pessoa, cada uma das 5, e observe como para ela reage, né? Com cada uma delas. Eu, por exemplo, gosto de ganhar presente. Acho que todo mundo gosta de ganhar presentes, né? Mas não é a minha linguagem, né? Então, se uma pessoa fala, nossa, inclusive eu nem tenho lembranças na infância, né? Eu vejo às vezes vídeos, né, de aquela coisa que a criança sempre quis, que ela abre o presente, tá toda feliz. Eu não tenho uma lembrança assim forte. Eu lembro de querer algumas coisas, ganhar as coisas que eu ganhei, que eu queria, ficar feliz, mas nossa, então meu pai e minha mãe me amam porque me deram esse presente. Eu percebo que desde a infância já é mas fiquei feliz, gostei do presente, né? Mas não tem essa reação, né? Diferente de um toque físico e de um tempo de qualidade. Se a pessoa parar o tempo que ela estiver fazendo para ficar comigo, nossa, né? Pra mim, isso é muito forte, né? Então, são algumas coisas que é importante a gente observar como o outro reage a cada uma delas. Né? E os padrões familiares, que às vezes a gente tende a repetir, né? Dos nossos pais repetem dos nossos avós, né? A gente tende a aprender a linguagem do amor com as pessoas que, na verdade, que nos criaram, né? Com os quais a gente conviveu na infância. Né? Podem ser pais biológicos, pais adotivos, avós, tios, irmãos, padrinhos, né? Irmãos, né? Então, geralmente essa linguagem a gente aprende com esse grupo. Tá? E aí, para finalizar, né, talvez para ficar um pouco mais claro, se a gente pensar no amor como um bolo, né, então aquela linguagem que é a nossa linguagem inata é a massa do bolo, é o bolo em si. E aí, nesse bolo, a gente pode pôr uma cobertura, né, a gente pode pôr uma raspa de chocolate, a gente pode pôr um morango, uma cereja, isso vai incrementando. Mas a base,
a base, né? Então, é aquela linguagem nossa principal, tá? Então, você vai falar assim, então a pessoa só vai ficar feliz comigo se eu passar tempo de qualidade, né? Vou estar muito feliz com o tempo de qualidade, né? Aí tem o presente, tem lá o chocolatinho, né? Tem o serviço, tem lá as raspinhas, né? E tem até aqueles bolos decorativos, que são também usados de decoração, tem aquela flor linda, né? Que o objetivo é deixar o bolo bonito, né? Então a gente pode fazer um bolo muito bonito nas nossas relações. Então é importante a gente tentar desenvolver as cinco linguagens, porque ele vai ficando mais incrementado, né? Agora também não adianta a gente só dar cobertura, dar só a flor de enfeite e achar que a pessoa que tá com fome de bolo vai se sentir satisfeita, porque não é a fome, não vai resolver a fome do bolo, né? Então a gente tem que começar a entender um pouco essas questões para aprofundar e melhorar as nossas relações, tá bom? Lília, quer falar mais alguma coisa? Paula? Pessoal? Hoje era isso que eu queria comentar com vocês e conversar, porque essa semana 2 pessoas me chamaram no privado para falar sobre isso, né? Assim, então fulano fez isso pra mim, então não me ama, né? A pessoa nunca fez isso pra mim, então não me ama, né? E eu falei, é importante a gente falar sobre as 5 linguagens, né? A gente desprender esse conceito, né? De que a pessoa vai te amar se ela fizer daquele jeito que você tá acostumado. É importante a gente olhar. Noemi, então eu tenho que me contentar. Se você não tá feliz, conversa com a outra pessoa, né? Expressa. E aí você vê se essa relação funciona ou não. Mas não por falta de amor, né? É o que eu falei, é muito pesado a gente falar isso, ainda mais quando vem dos pais, né? A Olíria aqui é consteladora, né? Então, meu pai nunca falou que me ama, então ele não me ama, né? Isso tem um peso muito grande, né? Na nossa vida, a gente traz e carrega uma carga muito grande, né? Então é importante a gente conhecer cada uma dessas expressões e tentar desmistificar e tirar alguns mal entendidos, né? As nossas relações são feitas de muitos mal entendidos. E quando a gente começa a entender um pouquinho, né, a linguagem do amor, é uma forma da gente começar a entender um pouquinho melhor o outro e tentar resolver esses nós e melhorar esses mal entendidos, tá bom? Então, gente, é isso por hoje. Agradeço a participação de vocês, a presença. Obrigada. Dá um beijo grande em todo mundo. E boa noite, boa quinta-feira, bom final de semana, tá bom? Semana que vem tem mais. E todo dia de manhã eu tô fazendo, às 8h30 da manhã, uma devocional rapidinha. A gente lê um trecho e discute por, no máximo, 10 minutos, tá? Um abraço e até mais!